Sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos estudar sobre a radioatividade. Vejamos agora um pouco sobre a descoberta da radioatividade. Os elementos da radioatividade, eles começaram a ser estudadas e descobertas por volta de 1896 pelo francês Antoine Becquerel. Esses avanços eles foram resultados direto sobre a pesquisa sobre o raio-x, que apresentam relação com a radioatividade. O fenômeno da radioatividade, ela foi analisado por Becquerel depois de diversos estudos com substâncias fluorescentes emitidas pelo raio-x e ao serem expostos ao sol. Ele utilizou uma pedra de urânio e uma chapa fotográfica para o seu experimento. Ao deixar esses dois componentes dentro de uma gaveta, o cientista notou que após alguns dias a chapa ela estava manchada pela pedra. Esse efeito ele demonstrou que a radiação não era um efeito da luz, mas sim uma propriedade de alguns elementos específicos. Um deles era o urânio. 2 anos depois, a pesquisadora Marie Curie, ela apresentou a comprovação da emissão de radiações como uma característica dos elementos e não como uma reação químico-física. A partir disso, iniciou-se a classificação dos elementos radioativos. A descoberta da radioatividade, ela foi um processo muito longo e contou com a participação de vários cientistas. Esse fenômeno ele é caracterizado pelo núcleo atômico do elemento químico que vai emitir essa radiação, que iremos estudar com mais detalhe nas nossas próximas aulas. O apoio do cientista Pierre Curie e sua esposa Marie Curie, ele foi essencial para o avanço sobre o entendimento da radioatividade. A propriedade da radioatividade é uma característica de todos os compostos radioativos, como por exemplo, nós temos o urânio, o polônio, o rádio e muitos outros. Outro nome importante nesse estudo foi o de Rutherford, que ele realizou alguns experimentos sobre o material radioativo e ele descobriu que a radiação emitida passa por um campo eletromagnético externo. As emissões radioativas elas foram classificadas e indicadas por algumas letras, como por exemplo, nós temos as mais importantes, o alfa, o beta e o gama, que iremos estudar. Vejamos agora alguns elementos radioativos naturais. Os elementos radioativos naturais, eles são os átomos que emitem a radiação espontaneamente e são encontrados na natureza. Ao núcleo de um átomo, o número atômico, que é representado pela letra Z, é o elemento, eles são geralmente instáveis, por isso que eles são radioativos. Todos os isótopos com o número atômico, que é o Z, ele é maior ou igual ao valor de 84, eles são radioativos. Parte dos isótopos com o seu número atômico, que varia de 81 e 83, eles também são radioativos. Os isótopos naturais com o seu número atômico menor que 81, varia de regra, eles são estáveis, portanto, eles não são radioativos. Vejamos agora alguns exemplos de elementos naturais com um número atômico maior que 80, que são radioativos. Nós temos alguns na tabela: o tálio, o chumbo, o bismuto, o polônio e muitos outros, que podemos verificar o seu número atômico, variando que o número atômico maior que 80. O isótopo radioativo natural com o número atômico menor que 81 são exceções. Veja alguns.
nós temos o hidrogênio, o carbono, o potássio, o rubídio, o índio e o samário, tá? Vejamos agora algumas principais partículas e suas respectivas notações. Nós temos na nossa tabela as principais partículas, o alfa, o beta e o gama. Os outros também são algumas partículas que não iremos estudar com tanta ênfase. Os mais importantes nós temos o alfa, beta e gama. Nós temos também o neutrino, o próton, os nêutrons, o deutérios e os pósitrons. Cada um ele tem as suas particularidades, tá? Nós temos o alfa, ele é constituído de 2 prótons e de 2 nêutrons. Lembrando que os prótons e os nêutrons, eles estão dentro do núcleo de um átomo. Então, o número atômico dele, nós temos aqui 2. O número atômico ele é representado pelo número de prótons nesse átomo, certo? Porque aqui em cima do alfa, nós temos o valor 4. Então, o alfa nós temos a massa 4. Por que 4? Sabemos que dentro de um átomo nós temos prótons e nêutrons, certo? Então, nós temos 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Essa é uma partícula alfa. É por isso que a massa da partícula alfa ela é de 4 e o seu número atômico, que é o número de prótons, é 2. É por isso que a representação da partícula alfa é dessa forma. Alfa, a sua massa é de 4 e o seu número atômico de 2. Nós temos também o beta, que ele é representado pelo seu elétron, tá? E a radiação gama, que é uma onda eletromagnética que ela possui uma alta energia, que iremos estudar nas próximas aulas. As partículas alfa, beta e gama. Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.